Reformando discípulos, para a glória de Deus. Eu quero saudar os irmãos, uma boa noite a todos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos, que é o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. Hoje estou aqui com a presença do presbítero Hudson, seja bem-vindo, Hudson. Obrigado, Vitral, obrigado pelo convite, né? E vamos lá, vamos expor, vamos compartilhar a palavra de Deus e estudar como discípulos de Jesus. Amém. Só para situarmos os irmãos que estão nos acompanhando, Hudson, nós estamos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Já peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 24, e nós já vemos o final do ministério do Senhor Jesus. Né? Ele tinha entrado em Jerusalém, montado num jumentinho, conforme as profecias. É a festa da Páscoa no momento. Jerusalém está cheia, cerca de 2 milhões de judeus que vinham do mundo inteiro para celebrar essa festa, e Jesus está dando instruções ali aos seus discípulos. No caso, no capítulo 24, ele começa a falar sobre destruição do templo. O que você pode nos acrescentar, ajudar os irmãos a elucidar algumas passagens que possam ser complicadas de entendimento? Vitral, quando eu olho esse texto aqui, e você também que está nos assistindo, se você observar no início do capítulo 24, nós vemos que os discípulos eles estavam encantados com a suntuosidade do templo. Então, e eu quero lembrar você que esse templo é um templo que foi reformado pelo rei Herodes, o Grande, aquele então que reformou o templo na época que era, o templo da época de Zorobabel. O templo de Zorobabel, que foi construído após o cativeiro babilônico, ele era um templo muito menor do que o templo de Salomão. Então, o rei Herodes o Grande, ele preparou todo aquele cenário. Você sabe que o povo judeu ele estava debaixo do poder do Império Romano, e assim Herodes o Grande ele reformou o templo, por até uma questão política naquela região da Palestina. Ele reformou e deixou o templo suntuoso. Inclusive construiu coisas além do templo que existia no tempo de Salomão. Então esse templo ficou suntuoso. Hoje em dia, se você for em Jerusalém, você consegue ainda ver alguns vestígios desse templo, inclusive aquela esplanada toda que foi feita em cima do monte, né? Que é chamado o Monte do Templo, né, naquela região. Então, irmãos, nós vemos que os discípulos, eles começaram a admirar o templo e falaram, olha só que coisa maravilhosa, olha o tamanho dessas pedras. E realmente, quando você vê a arqueologia, as pedras são uma coisa gigantesca, uma coisa maravilhosa, né? Mas eles olharam admirados, e como o próprio você mesmo disse, Vitral, já estava no final de todas as coisas. Então você vê que no final do ministério profético de Jesus, os discípulos ainda estavam focando muito naquilo que era material, e do aquilo que, em detrimento daquilo que é uma verdade maior, que é a revelação de Deus, ou seja, a manifestação do Deus encarnado, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Então, quando eles olham para essas pedras, eles ficam admirados, e eles olham, né, para essas pedras e falam assim, olha só que pedras magníficas, que coisa maravilhosa, vamos ver as construções aqui do templo. Mas Jesus tira o gosto deles. Jesus basicamente fala o seguinte, vocês estão vendo todas essas coisas? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E o texto aqui, é pedra sobre pedra que não seja derribada, né? E o texto, vocês observem que depois vai já para o verso 3 e fala, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus e etc. Agora, você tem que entender o seguinte, o templo onde eles estavam para o Monte das Oliveiras é relativamente perto. Mas imaginem vocês, os discípulos empolgados com aquela questão toda do templo, Jesus vai, corta aquela empolgação deles para falar o seguinte, ó, tudo isso que estão vendo maravilhoso, vai ser derribado, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, você imagina só o silêncio sepulcral, porque é natural, as pessoas são humanas. Quando o próprio Cristo contrapõe aquilo que era a ideia deles, da suntuosidade do templo, eles, por certo, ficaram meio frustrados, tipo assim, como assim? O templo que a gente tanto ama, que a gente adora a Deus, como é que ele vai ser derrubado? Era o centro da religião deles. O centro é o coração da adoração. Então, para o judeu isso, irmãos, é muito sério. É como se dissesse assim, olha, como se Jesus tivesse dito assim, olha, não tem a igreja evangélica do Brasil, eu vou destruir tudo, para depois construir novamente. Você ficaria assustado com um negócio desse, se isso de fato fosse uma revelação bíblica. Mas observem que
para essas pessoas dessa época, isso era uma coisa muito relevante e que causava uma certa instabilidade emocional nas pessoas, porque o coração da adoração era no templo, era ali em Jerusalém. É verdade. E hoje nós podemos ver, né, que essa palavra profética de Jesus se cumpriu cerca de 40 anos depois, com a destruição realmente de Jerusalém e do templo, né, sobre o general Tito. No ano 70 depois de Isso. Cristo, né, general Tito ele cumpre essa profecia proferida pelo Senhor Jesus, onde ele entra e destrói todas as coisas, e assim dá por cumprida essa profecia. Mas, Vitral, quando a gente olha o texto bíblico, a gente vê que, rapaz, tem mais coisa aqui que não aconteceu, não. Então, você vê assim que a profecia do Senhor Jesus, e o Senhor, ele sempre, você pode observar, ele sempre fez isso. A pessoa pergunta X, ele responde o X e responde muito mais além, que as pessoas às vezes não compreendiam. É como se Jesus ampliasse muito mais a perspectiva de enxergar uma verdade. Então, quando Jesus responde aquele questionamento que eles falaram, que a pedra que o templo era maravilhoso, e ele dá um juízo contra aquilo, ele não apenas entra por meio dessa profecia contra Jerusalém, que vai ser derribado o templo, mas ele vai além. Por quê? Porque o objetivo de Jesus nesse momento é expressar o fim dos tempos. Então Jesus quer que as pessoas compreendam que após a manifestação do Verbo encarnado, após a vinda de Jesus, a manifestação do Deus Filho à humanidade, inicia-se um período do fim, porque tudo aquilo que havia sido profetizado se cumpre em Jesus Cristo, nosso amado Redentor. Ele é aquele que era a semente da mulher, quando assim Deus proferiu uma sentença contra Satanás, lá em Gênesis 3,15. Jesus é o Adão perfeito. Então vemos que em Cristo, o ungido de Deus, é cumprido as profecias do Antigo Testamento. Por isso que nós chamamos, no aspecto de revelação bíblica, falamos que a manifestação de Cristo é o apogeu da revelação de Deus, é o cume do monte, ou seja, é a manifestação última de Deus para a humanidade, para que por meio de Cristo nós possamos compreender pelo retrovisor aquilo que já passou na história da humanidade, mas agora com luz mais forte, a luz da revelação em Jesus, porque a manifestação do Verbo encarnado é a revelação de Deus sendo manifesta, lançando luz sobre o Antigo Testamento e nos conduzindo já para o momento final da história. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Que após a manifestação de Jesus, já iniciamos um período conhecido como o fim dos tempos. Os últimos dias também chamado na Bíblia, né? Amém. Então, assim, a partir do verso 3, eles se deslocam para o Monte das Oliveiras, e nós vamos ver Jesus fazer o seu discurso escatológico, né? Para os irmãos entenderem, escatologia é o estudo do fim dos tempos, né? Do fim das coisas. E Jesus vai começar a narrar para eles os sinais e como vai acontecer o fim. E eles já começam perguntando para ele: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Quando eu leio isso, eu vejo um pânico na voz deles. Por favor, nos diz isso logo. Quando que isso vai acontecer? Quando é que o templo vai ser derrubado? Me fala quando vai ser a sua vinda. Você sente um pouco assim de curiosidade, tipo assim, mas que negócio é esse que você falou lá atrás? Explica melhor aqui no Monte das Oliveiras para a gente. E Jesus dá uma resposta interessante. Ele diz: vede para que ninguém vos engane, porque existem muitas teorias ou muitos ensinos falsos que a gente vê no mundo, né, em outros lugares, para enganar. E a gente vai ver Jesus depois falando de falsos mestres, falsos ensinos, né? Então é importante a gente fixar isso para os irmãos, que é fixar na palavra de Deus, né? Mergulhar na palavra de Deus para não ser enganado. E você vê que Jesus, ele não responde diretamente, tipo assim, me fala quando vai ser isso, me fala o sinal da sua vinda. Jesus não fala, olha, então vai acontecer isso, o templo vai ser derribado no ano 70. Jesus não fala isso. A primeira coisa que ele fixa como uma premissa de entendimento, ou seja, de um discurso, ele fixa: vede que ninguém vos engane. Então, atenção, discípulos, atenção a esta frase: vede que ninguém vos engane. Em outras palavras, ele está dizendo que o fim dos tempos, ele será marcado por um engano
generalizado. Então, por isso que Jesus faz essa advertência aos seus discípulos, para que eles não sejam enganados. Então, a primeira marca do fim dos tempos é o engano. Engano. E Jesus diz assim, porque virão muitos, não são poucos não, muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, muitos também serão enganados. Depois ele continua dizendo, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, os outros sinais que ele vai apresentando, né? Mas não vos assusteis, é necessário que isso aconteça. E também terremotos em vários lugares. Então, ele começa a falar sobre conflitos internacionais, desastres naturais, tudo isso seriam sinais da sua vinda, ele preparando os seus discípulos para isso. Depois ele começa a falar também de uma perseguição implacável aos servos de Deus, à igreja. Nós estamos já no verso 9, onde diz assim, então sereis atribulados e vos matarão. Tribulados é ser perseguidos. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele repete, ele reforça isso. Repete, exatamente. E você vê, Vitral, você vê que o próprio Senhor Jesus, ele começa de um argumento máximo que é engano, certo? Após ele fixar essa premissa de argumento, ele começa agora a encaminhar para que as pessoas compreendam que muitas pessoas virão em nome dele, e não apenas em nome de Jesus, mas falaram, eu sou o próprio Cristo. E ao longo da história, nós vemos muitas pessoas que se diziam estar em nome de Jesus, mas eram, na verdade, pessoas enviadas por Satanás, enganando muitas pessoas, inclusive, e outras até mesmo afirmando ser o próprio Cristo. Quantas pessoas na história da igreja tentaram pegar o título para si de Cristo, e não é diferente hoje não, hoje em dia também há muitas pessoas que se dizem ser o próprio Cristo, né? E isso é muito sério, e enganarão a muitos, ou seja, irmãos, a época do fim dos tempos vai ser uma época de engano, e vai enganar muita gente, é isso que o Senhor Jesus está falando. Mas, quando ele fala de guerras, observe bem, quando ele fala de guerras, rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Observe que há uma sucessão de fatos ainda para ocorrer. Amém. Né? Amém. E aí, o resultado disso tudo, dessa perseguição, desses falsos ensinos, desses enganos, ele diz no verso 12 que, então, vai se multiplicar a iniquidade, ou seja, vai haver uma grande apostasia, o amor se esfriará de quase todos, há sempre um remanescente fiel, né? Agora, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, fala da perseverança. Perseverança dos santos, né? Porque, imaginem só os irmãos, por acaso, Vitral, é só uma pergunta retórica, por acaso Deus determinou que os santos não sofressem na sua morte? Claro que não. Quantas pessoas já sofreram, quantas pessoas que são servas de Deus sofreram em suas mortes, tiveram mortes muito dolorosas, né? Quem dera se todos nós, todos os cristãos ao longo da história, pudessem ter morrido de uma morte natural, ou algo que você dorme e não acorda mais, né? Quem dera, acho que todo mundo quer uma passagem dessa maravilhosa, mas o próprio Deus não determinou que isso acontecesse. Então, o veículo pelo qual que os cristãos vão para o gozo celeste se dá por meio da morte física, né? E essa morte física, por certo, é dolorosa. Mas o que eu quero dizer aqui? A perseverança até o fim, amados irmãos, não vem exclusivamente de nós. Porque se você olhar para você mesmo, quando você fala assim, vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, e guerras, e são pessoas maliciosas, pessoas iníquas, apostasia generalizada, o que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir sobreviver? Você precisa entender que você foi chamado pela graça de Jesus. O Senhor não apenas te salvou neste momento, mas Ele está te salvando mediante a obra santificadora do Espírito Santo, e Ele também glorificará
o seu corpo naquele grande dia, porque a salvação não é simplesmente um ato que surte agora efeitos, mas a salvação ela é eterna, ela está desenhada eternamente pelo próprio Deus que planejou ela antes da fundação do mundo. Então, essa questão da perseverar até o fim, não deve, entenda uma coisa, não deve ser motivo dos cristãos ficarem apavorados. Não é isso que a palavra está falando. O que Jesus está falando é que aquele que perseverar até o fim, em perseverar em quê? Perseverar na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Redentor. Então, não entenda esse texto como agora, então, a salvação, eu vou precisar de fazer um monte de coisa para ser salvo. Ou seja, a salvação também é pelas obras, aí começa as dificuldades do entendimento, né? Então, nós precisamos entender que aqui, o termo perseverança, ele remete muito a uma visão do próprio Deus a ajudar essas pessoas. Nós temos aqui a perseverança dos santos, que é uma doutrina bíblica, uma doutrina milenar, né, que vem atravessando os séculos e não é necessariamente somente reformada, mas ela espraia efeitos desde a era apostólica, na era pós-apostólica, também conhecida como a era patrística, e assim foi atravessando essa doutrina maravilhosa. Então, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. De fato, você vai perseverar até o fim, não pela sua própria força, mas porque há um Deus que selou você para glorificação, há um Deus que persevera por você, e este Deus se chama Deus Espírito Santo, ele te selou para o dia da redenção, e aqueles que já estão salvos em Jesus, já estão selados com o Espírito Santo da promessa, eles perseverarão automaticamente até o fim, porque o próprio Deus os sustentará. Amém. Eu acho interessante também, Hudson, que fala da perseverança dos santos e será salvo, mas por que perseverar? Além de tudo isso que você falou, no verso seguinte diz, e será pregado o Evangelho. A nossa perseverança é para que sejamos instrumentos usados pelo Senhor na transmissão do Evangelho, porque no verso 14 diz, e será pregado o Evangelho do reino em todo o mundo, para sermos usados como evangelistas, transmissores da palavra do Senhor, para testemunho de todas as nações, porque depois que tudo isso acontecer, então virá o fim. Agora, observe isso aqui, Vitral, olha só que interessante isso, no verso 14 que você mesmo disse, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Certa vez eu vi um pastor na internet, que alguém perguntou na caixinha de perguntas dele, e falou o seguinte, pastor, e as pessoas que vivem numa ilha deserta, ou as pessoas que viviam e não tiveram acesso ao cristianismo, como é que elas vão ser salvas? Aí o pastor respondeu, não, mas de alguma forma, Deus mostrou Jesus ali. Ou seja, o que ele estava falando? Ele estava falando que a Bíblia, ela simplesmente não foi o veículo pelo qual a fé veio pelo ouvido das pessoas. Isso está errado. Isso é um pensamento equivocado que infelizmente existe na nossa sociedade. Em outras palavras, o que esse pastor estava falando? Imagine você, os incas, certo? Que viveram muitos anos atrás, imagina só vocês, aí você pergunta, os incas foram salvos? Ora, eu não sei, mas os incas tiveram acesso ao Evangelho? Com certeza não. Então por quê? Porque o mundo naquela época não tinha chegado o Evangelho. Agora você vai perguntar, então, quando fala assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Ele fala a todas as pessoas? Ele não fala a todas as pessoas, irmãos. Então nós precisamos entender, aí você começa a conjecturar. E a pessoa que vivia após o derramar do Espírito Santo, na época ali do Pentecostes, vamos supor, há 2000 anos atrás, vamos arredondar. Na China. Na China, por exemplo, a pessoa que vivia na China naquela época, a pessoa não teve acesso ao Evangelho. Então você pensa assim, não, mas como é que a pessoa teve acesso à mensagem evangélica? A pessoa simplesmente não teve acesso ao Evangelho. Mas precisamos entender que a salvação, diz o profeta Jonas, pertence ao Senhor. Nós não podemos conjecturar e falar, não, de alguma forma essa pessoa viu, conseguiu ter acesso ao Evangelho. Não, gente. A Bíblia é o mecanismo pelo qual Deus determinou que as pessoas fossem salvas mediante a fé em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus é a revelação final de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a pregação do homem? Não, ouvir
a palavra de Deus. Então, há uma ação do Espírito Santo quando uma pessoa ouve a mensagem, lê a mensagem do Evangelho, compreende pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo convence, assim, essa pessoa do seu pecado. Então, quando fala para testemunhar a todas as nações, significa dizer que as nações terão testemunhas de que nesta terra veio um homem chamado Jesus, o Deus que se encarnou e se fez homem para morrer em nosso lugar. Amém. Testemunho, há um Deus que zela pelas nossas vidas. Aí vemos não apenas o aspecto revelacional geral, ou seja, no aspecto criacional, nós estamos falando de revelação geral, mas aqui está falando para testemunho o quê? O Evangelho. Evangelho é revelação especial. No mundo, você não tem uma mensagem evangélica, no mundo que eu digo assim, na obra criada. O mundo na obra criada, você é suficiente para você conhecer que existe um Deus criador, que Ele é transcendente, que Ele é maravilhoso, Ele é completamente fora da nossa realidade de compreensão, Ele é grande, e que aqui nós estamos falando do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino se deu mediante a revelação de Deus na sua palavra, ou seja, a revelação especial. Então significa dizer que os discípulos, após serem comissionados desta missão, eles seriam responsáveis por espalhar a mensagem evangélica a todas as nações. Testemunha a todas as nações. E você pergunta, mas e se as pessoas não crerem? Testemunha das nações. As nações, elas não vão poder alegar no dia do juízo final que o evangelho não se espalhou pelo mundo todo. Isso é um tipo de coisa que não vai ter diante de Deus qualquer tipo de atenuante ou excludente de ilicitude, como se a gente pudesse falar de alguma forma. Então virá o fim. Aí você pode falar o seguinte, mas então virá o fim, mas você pode falar, mas já tem internet, não tem? Será que o mundo todo não tem acesso à internet? Olha, talvez eu não tenha esse dado, mas muitas pessoas têm, mas talvez outras pessoas não tenham, né? Compreendemos isso. Só que há muitas pessoas para salvar, por isso o fim não veio ainda, porque a mensagem do Evangelho precisa chegar ao ouvido destas pessoas, destes eleitos, dessas pessoas que Deus quer transformar o coração, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, transformar mediante a obra vivificadora do Espírito Santo e selar essa pessoa para o dia da redenção. Então, por que não veio o fim ainda? Porque ainda há pessoas para serem salvos e há muito trabalho entre nós e vocês, discípulos que estão ouvindo, de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Amém. Aí Jesus já emenda, quando ele fala do então virá o fim, ele já começa a falar de uma passagem conhecida como a grande tribulação. Ele vai falar da tribulação, por que haverá essa grande tribulação desde o princípio do mundo, né? Ele diz que será uma tribulação como nunca vista antes, né? Ele começa a descrever isso, fala para as pessoas irão fugir para os montes, quem estiver sob o eirado desça e atirar a casa de algum lugar, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, né? Ele começa a falar, ai daqueles que estiverem grávidos. Então Jesus começa a descrever um momento terrível no qual os irmãos irão passar, a igreja irá passar. Exato. Aí, observem, irmãos, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esse texto que nós lemos no Evangelho, é qual tipo de texto? É um texto com linguagens apocalípticas, é um texto simbólico, ou é um texto no qual o Senhor Jesus está narrando fatos? É um texto que Jesus está narrando fatos. E, em outras palavras, é um texto de cunho narrativo. E isso faz totalmente diferença do que você pegar Apocalipse e você vê a besta que sobe do mar, a besta que faz aquilo aquilo outro, as estrelas caindo do céu, e as estrelas sendo reunidas, e Satanás levando um terço das estrelas. Então, assim, por quê? Porque o livro da Revelação, ou também chamado de o livro do Apocalipse, né, escrito pelo apóstolo João, ele é um livro que tem conotações apocalípticas, então é um tipo de leitura que você deve fazer do texto bíblico, considerando que ali há muita carga simbólica. Há coisas que você tem que interpretar de forma simbólica e não de forma literal. Contudo, o Evangelho foi escrito de forma como um sermão. Então, Jesus está descrevendo algo que vai acontecer ao longo da história. Então,
esse texto, mais uma vez, eu quero lembrar você, é um texto de cunho narrativo, não é um texto do estilo apocalíptico, muito embora ele narre sobre eventos futuros, escatos, né? Então ele narra sobre as últimas coisas, ele faz essa narrativa. Agora, observem vocês, uma coisa que eu quero que vocês entendam também. Observem que no verso 14, Jesus falou que o evangelho seria pregado a todo mundo, o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, então virá o fim. Aí você vai no verso 15, aí ele começa, quando, pois, virdes o abominável da desolação, aí você fala assim, não, peraí, o fim veio ou não veio? Você tem que entender que Jesus está expondo um sermão. Então, ele vai, primeiro ele fala do engano, depois ele fala das guerras, depois ele fala de nações contra nações, fomes, o ódio que nós seremos atribulados, depois ele fala novamente de falsos profetas, pessoas que vão operar milagres ao final de todas as coisas, multiplicação de iniquidade, fala da perseverança dos santos em detrimento de todo esse cenário mundial terrível do inferno, e a pregação do evangelho e virá ao fim. Observe que Jesus fecha a perícope, ele fecha um entendimento. Depois ele começa a abrir e explorar mais do que ele havia falado. Observem isso, porque se você olhar assim, não, peraí, o 14 não está falando, não está dando continuidade. Por quê? Porque no 14 ele fechou o assunto com início, meio e fim. Agora, no 15 em diante, ele vai explorar algumas minúcias daquilo que ele acabou de falar. Então ele vai aprofundar melhor. É como se ali fosse uma introdução e aqui ele começasse um desenvolvimento, de um raciocínio, de um entendimento nesse sermão, certo? Ele estava falando no início sobre o fim dos tempos, e agora ele começa a explicar como é que vai ser a tribulação e a vinda dele, não é isso? Exatamente, exatamente. Ele faz um panorama, ele faz um voo pela história, e depois ele começa a focar naquilo que ele acha mais relevante para as pessoas entenderem naquele momento. Aí quando você fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, e começa a profecia, né? Agora, que se você observar o seguinte, por que ele fala abominável da desolação de que falaram o profeta Daniel? Porque no profeta Daniel, que também é o apocalipse do Antigo Testamento, então Daniel, ele tem uma parte histórica, mas depois Daniel começa a receber várias revelações de Deus, que não dizem respeito ao seu próprio tempo, tanto é que Deus diz, guarda, sela essas palavras, porque não é para o seu tempo, é para mais para frente, então não fica preocupado com agora, porque Daniel, ele falava, ele escrevia que a força dele fugia, porque as revelações eram tão terríveis, que ele às vezes desfalecia, né? Então, Daniel, ele foi um profeta usado por Deus, de conotações apocalípticas, então ele focou muito no fim dos tempos, por isso Daniel, depois da sua parte histórica do livro de Daniel, ele começa a tratar de símbolos, ele começa a tratar dos animais, e o animal tinha 10 chifres, depois surgiu um pequeno chifre, e os chifres foram abatidos, então começa a utilizar linguagens apocalípticas também no livro do profeta Daniel. Então quando Jesus fala aqui do que falar o profeta Daniel, nós estamos falando necessariamente daquilo que Daniel diz em Daniel capítulo 12, verso 11, que é a coisa abominável que causa espanto, ou também em outras traduções, horror. Então, Jesus faz um link entre aquilo que o judeu deveria conhecer na leitura dos profetas, que no livro de Daniel, ele pega aquilo ali e transporta para o seu tempo e fala que isso aqui vai se consolidar no fim dos tempos. É isso que ele faz um link daquilo que foi falado, ele pega aquela revelação do Antigo Testamento, demonstra ela, desenvolve um pouco mais ela e joga ela para o fim. Ele começa a apontar mais para o final da história, né? Por seus discípulos serem judeus, eles iriam entender a referência que ele estava usando. Exatamente, porque era o público que ele sabia que eles iam entender, entendeu? Agora você vai assim, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem sobre o eirado, não desçam para tirar. Aí você começa a falar, peraí, aqui está falando de uma perseguição, de uma fuga, né? Só que aí ele fala o seguinte, olha, orai para que a vossa fuga, eu estou no 20, no inverno, e nem no sábado. Primeiro, o inverno lá é rigoroso. E sábado por quê? Porque eles no sábado entendiam que não podia fazer muita coisa, né? Então você esforço, né? Não podia fazer o esforço, né? Você tinha que guardar o sábado para o Senhor, né? Então você vê que isso é importante a gente ressaltar.
Você fala, Hudson, então Jesus está falando que aqui as grávidas vão fugir, que os cristãos não tem que tomar cuidado para que a fuga não se dê no sábado. Não é isso. Eu quero lembrar você como é que esse sermão começou. Começou com um templo suntuoso, os discípulos falando que aquele templo era maravilhoso, e Jesus falando, não, nada disso, isso aqui vai ser tudo derribado. A profecia, como você mesmo disse, se cumpriu parcialmente, quando o general Tito invade, então, Jerusalém e coloca tudo para baixo, certo? Nós precisamos entender que o fim dos tempos é como se fosse uma buzina tocada, e ela vai reverberando, 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 e aumentando a sua frequência sonora. Então, aquilo que aconteceu em Jerusalém, no ano 70, podemos dizer que esse texto que Jesus disse, foi cumprido? Foi cumprido parcialmente, porque nós estamos falando de um período escatológico, estamos falando de um fim dos tempos. Então, começou a reverberar ali, após a morte do Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, os apóstolos foram pregando o evangelho na bacia do Mediterrâneo, as igrejas foram sendo construídas, plantadas, só que chegou um momento que o general Tito invade ali Jerusalém e coloca tudo para baixo, certo? Então, vejam que a profecia começa ali num cumprimento, mas não quer dizer que isso aqui está apontando para agora, há 2000 anos atrás. Precisamos entender que parte dessa profecia se cumpriu no momento em que Jerusalém foi assim colocada para baixo, né? Isso nós precisamos entender. Ai das grávidas, aí você vai falando assim, aí, quando a gente era de um outro entendimento, nós sabemos disso, porque cria-se naquela época, eu vou pegar sua água, depois eu pego outra para você, tá bom? Tá tranquilo. Minha garganta está seca. Então, só para a gente entender, a gente compreendia, o que me foi passado, essa leitura, ai das grávidas, aí eu falava assim, sabe por que é ai das grávidas? Porque no dia que Jesus voltar, as grávidas vão ter um bebê. O bebê, ele é puro, ele não tem pecado, então o bebê vai ser arrebatado e a grávida vai ficar. Aí eu falei, meu Deus do céu, é verdade, só quando você vai ler o texto bíblico, fala nada disso. Então, se você, por acaso, teve esse entendimento errado, você exclui da sua cabeça agora, pelo amor de Jesus Cristo. O que Jesus está falando é que, aqui ele está falando de uma fuga, porque as grávidas que estão no período gestacional, elas não podem correr. Então, coitada delas, porque no dia em que ocorrer essa profecia aqui, em outras palavras, aquilo que já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, foi uma fuga terrível. Fuga, perseguição. Perseguição, isso aí. queimaram tudo, colocaram tudo debaixo, as pedras todas caíram e ficaram derribadas a construção. Então, aqui o texto das grávidas está dizendo que de uma fuga. Não está falando que o bebê vai ser arrebatado, tirado do ventre, e a mulher vai ficar, pelo amor de Deus, eu fiquei e meu bebê foi para a eternidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, por favor. Então, precisamos entender que o texto está dizendo, e a autoridade do texto está na própria palavra de Deus, né? Não podemos tirar o texto do seu contexto. O contexto diz claramente, e nós que já estamos no ano 2022, indo para 23 no caso, né? Nós vemos que esse texto aqui já deu-se cumprimento. Então, nós podemos olhar o texto bíblico e falar, opa, isso aqui cumpriu na história. Então, é uníssono praticamente que entre os cristãos, de que a invasão do general Tito em Jerusalém já começa o início de profecias do fim dos tempos, o cumprimento dessas profecias. Então, Amém. basicamente, o que está dizendo que as grávidas, ai delas, quem estiver no telhado, não volte, e aquela coisa a mais, e também não ora para que não se dê no inverno e no sábado, ele está falando diretamente para o povo judeu que estava ouvindo aquela mensagem. Então, vemos que Jesus, não é que ele faz uma mistura, é que ele está falando que aquilo que vai acontecer com Jerusalém está totalmente ligado com aquilo que vai acontecer no final da história conosco, que estamos aqui. Entendeu? Uma grande perseguição. O próximo versículo eu acho muito interessante. Ele diz assim, não tivessem verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, fala de uma abreviação dos tempos, da misericórdia do Senhor, para que os seus escolhidos fossem salvos, porque a tribulação vai ser tremenda, a perseguição vai ser terrível. Então, você não tem que temer, não. Assim, claro, gente, assim, a gente fala assim,
Quem quer passar por luta? Quem quer passar por tribulação? Quem quer ser preso, Sofrimento. crucificado de cabeça para baixo? Ninguém. Quem quer ver o filho morto passando pelo fogo? Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas entenda que o Deus da história que te salvou, né, que fez com que você fosse um escolhido de Deus, Ele vai te sustentar. Então, a abreviação do tempo, ela diz, esse fato diz respeito aos eleitos, ao povo, aqueles que foram escolhidos para formar, assim, Deus para si formou para si um povo, né? Então, os dias vão ser abreviados por causa dos escolhidos, né? Justamente para que eles não se percam. Então, meu querido e amado irmão, Deus, Ele não apenas te salvou, mas Ele está cuidando de você agora, Ele vai cuidar de você no futuro, até o último respirar da sua vida, Ele vai cuidar de você. E não só está cuidando, como Ele está te alertando das coisas vindouras. Exatamente. E já está te avisando o que vai vir para você ficar sabendo. E Ele disse, olha, o que vai acontecer? No verso 23, então não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes milagres, sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. De novo eleito aqui. Por quê? Ele começa a falar de escolhidos, que é uma palavra intercambiável com eleito, né? E depois ele fala do engano, que ainda que fosse possível, não é possível. Em outras palavras, é isso que ele está falando assim, se possível os eleitos. Então Jesus utiliza até assim, uma hipérbole, né? Tipo assim, se possível enganar os eleitos, mas mesmo assim eles não podem ser enganados, porque o próprio Deus os salvou e preserva as suas mentes, o seu coração, mediante a obra vivificadora do Espírito Santo. Então, começa a ver, sinais, prodígios e maravilhas. Meus irmãos, é uma coisa muito séria, e muitas pessoas acabam se perdendo nisso. As pessoas, às vezes, começam a focar muito em milagres, né? E você começa a entrar por uma coisa muito empírica, ou seja, aquilo que aconteceu no mundo dos fatos, no nosso mundo, ele aconteceu, então é uma verdade. Então, as pessoas, Jesus já está falando que sinais, prodígios, maravilhas, cura de enfermos, pessoas dando cambalhota, pessoas, se possível, colocando fogo para descer do céu para atacar as outras pessoas, ainda que fosse isso, essas coisas não são parâmetros para uma fé genuína, não são o ateste necessário para a verdade, porque os próprios demônios também podem operar sinais, curas, maravilhas, artes mágicas que podem encantar as pessoas, mas qual é o objetivo? Enganá-las. Observem, irmãos, então, que milagres, maravilhas, curas e outras coisas mais sobrenaturais, elas não são baliza para a verdade. Então, a verdade deve ser, né, os fatos devem ser contestados à luz da palavra de Deus. O fato de acontecer sinais, prodígios, maravilhas não significa necessariamente que aquilo que está acontecendo é obra de Deus. Observem isso, cuidado. E agora, aí você vai perguntar o seguinte, para uma pessoa, existem pessoas, Vitral, que alegam, né, e tem ateste médico que foram curadas pela Virgem Maria. Ou seja, elas clamaram para a Virgem Maria, e assim, a Virgem Maria, né, Maria é uma serva de Deus, ela era virgem naquele momento, e é realmente uma mulher escolhida para carregar o nosso Salvador, enquanto verbo encarnado. E nós devemos ter admiração por ela. Infelizmente, alguns evangélicos têm rejeição por ela, por conta de uma rejeição aos católicos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Maria foi uma serva de Deus, e ela é uma bem-aventurada. Foi uma mulher, dentre todas, no mundo inteiro, ela foi escolhida para carregar o nosso Salvador, o Messias. Mas, há pessoas que adoram Maria, aí é o problema. Fazem de Maria uma intercessora, para que mediante Maria, ela possa interceder ao Filho, para que assim haja atendimento às preces, né, às petições. Existem pessoas, retomando o que eu estava falando, que alegam terem sido curadas por Maria. Existem pessoas que alegam ter sido curadas em terrenos de macumba, em religiões de mágicas. Acontece. Agora você vai falar o seguinte, agora isso é uma baliza bíblica? Eu vou falar, já que aconteceu, então é uma verdade. Já que aconteceu, é uma obra do Espírito Santo. E outra coisa, não precisa ir muito longe não.
Há muitas pessoas, certa vez eu vi um pregador latino-americano, havia uma multidão, Vitral, assim, era tipo um estádio de futebol, assim, todo mundo lotado, né? E ele basicamente ele fazia assim, ele chegava para as pessoas assim, aí soprava, as pessoas caíram. Aí ele pegava o paletó dele, jogava, as pessoas começaram a tremer, parecia que estava endemoniado, entendeu? Aí outras pessoas, ele encostava assim, começava a chorar, a tremer toda. Aí você fala assim: meu Deus, isso é obra do Espírito Santo. Quem disse isso? Quem disse isso? Irmãos, mais uma vez, milagres, prodígios e maravilhas não devem ser baliza da nossa fé. Claro, Deus pode operar milagres, Deus pode operar prodígios, pode operar maravilhas, nós cremos nisso, mas nós entendemos que, após o fechamento do cânon, os milagres, eles serviam para quê? Para testemunho de que a mensagem que eles estavam entregando era uma mensagem de Deus, perfeito? Mas nós sabemos que hoje em dia, muitas pessoas não são curadas por Deus. Agora você vai falar, e você vai tirar a credibilidade de Deus? Não, absolutamente. Deus pode curar, mas Ele faz isso conforme o conselho da sua vontade. Ele age de forma soberana sobre essas pessoas, mas nós devemos sim orar para que os nossos queridos e amados familiares, amigos, sejam curados, não há problema algum. Mas o que eu estou dizendo é que demônios também curam. Eu estou dizendo também que demônios fazem prodígios, fazem maravilhas, mas Deus também faz, mas as obras de Deus não são confundidas com as obras do diabo, porque a obra que Deus realiza não é um fim em si mesmo, ou seja, Deus não realiza uma obra de milagre para que aqui, opa, operei um milagre, que maravilha, não, Ele opera o milagre para salvar a pessoa, para salvar outras pessoas que estão ao redor, para testemunho da fé. Então, o milagre não é um fim em si mesmo naquilo que Deus opera, nós vemos isso num testemunho bíblico, né? Então, meus irmãos, mais uma vez, é possível, uma pergunta que eu faço para você, Vitral, é possível um eleito ser enganado? É impossível. Quem disse isso? Sou eu? É Hudson? É Vitral? Não, o próprio Cristo está falando. Ou seja, sinais, prodígios podem nos encantar, mas não podem nos ludibriar, não podem nos enganar, porque em nós, louvado seja Deus, habita o Espírito Santo, amém, que nos deu o selo e que faz com que clamemos a Deus com Abba, Pai, o nosso amém, Salvador. No verso 25, Jesus reforça isso, ele fala, vede que vô-lo tem predito, olha, eu já estou predizendo, eu estou falando antes, tudo isso para vocês. Aí o que ele fala? O que vai acontecer? Que vão aparecer várias pessoas apontando para Jesus, para Cristo, olha, ele está no deserto, sai para lá, ele está no interior da casa. Então, vários locais, vários sinais, prodígios, maravilhas, foi o que você falou. E o que o Senhor diz? Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do homem. Então, vai ser uma coisa fantástica, não vai ser de qualquer forma dessa maneira como ele estava descrevendo aqui. Exatamente, exatamente. Que coisa maravilhosa, porque o que Jesus está falando? Vocês não devem se mover por uma mensagem falsa. É isso que ele está falando. Olha, ele está lá no deserto. Olha, Jesus fala, não sai não. Fica, não, para com isso, não fica ouvindo essas pessoas. Ou seja, o que Jesus está falando é, não ouçam conselhos de falsas pessoas, não ouçam mentiras e falando que o Cristo está lá, Cristo está lá e Cristo está lá. Não. Então, Jesus, ele nos exorta para que venhamos a permanecer na verdade, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, o relâmpago ele sai de um e vai para outro lugar, ele atravessa o céu. Jesus está falando que a sua vinda ela vai ser repentina, ela vai ser visível, porque o relâmpago você vê aquilo, e vai ser um evento global, porque ele está falando do Oriente e vai para o Ocidente. Então, Jesus está dando todas as dicas de que a vinda do Filho do Homem vai ser visível, né? Vai ser audível também, porque após o relâmpago veio o trovão, né? Veio o trovão. E vai ser um evento mundial, né? E repentino, não sei se eu já tinha falado de repentino também. Amém. Aí Jesus, já a partir do verso 29, ele já começa a falar realmente sobre a vinda do Filho do Homem. Aí aqui é a parousia, nós estamos falando da aparição de Jesus, como certo? Vai ser, né? Ok? Aí ele começa a entrar, veja que o 27, ele fala o seguinte, ele fala da vinda, certo?
Perfeito. Como ela vai se dar? Aí, no 29, ele começa a falar, não tem a vinda que eu acabei de falar? Agora eu vou destrinchar melhor essa vinda e vou explicar para vocês como é que vai ser. Aí começa os sinais na natureza. Jesus começa a falar especificamente o que a natureza vai sofrer no momento em que Cristo aparecer. É isso que Jesus está falando. Aí ele começa, olha, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então acabou a tribulação, o que vai acontecer? Sinais da natureza, que o Wilson falou, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aí qual é a lição que a gente tira aqui? A lição é que a vinda de Jesus na vinda de Jesus, vai ter sinais claros de derretimento da natureza. É como, né? O mundo inteiro. Vai ser um evento mundial e universal, é isso que Jesus está falando. Não tem o sol, ele vai parar de dar sua luz. Não tem a lua, não tem as estrelas, vai cair do firmamento. Firmamento aqui é uma palavra também que pode significar céu, o firmamento que nós estamos vendo, né? Então, é um evento não somente mundial, mas um evento universal. É isso que ele está falando. E não somente aqui. Você vai vendo vários outros trechos, quando vai falando sobre escatologia, sempre está atrelada a aparição de Jesus com eventos na natureza. O profeta fala que o céu vai ser enrolado como se enrola um pergaminho. Em outras palavras, é o que está falando a palavra. Quando Jesus aparece, todas as coisas deixam de aparecer, porque só vai aparecer Ele. É isso que a Bíblia está falando, que as potências do céu, elas são belíssimas, são magníficas, mas no momento em que se manifestar Cristo, no seu segundo advento, na segunda vinda de Jesus, todos os elementos ao redor, eles vão deixar de serem aparentes, porque todos verão o próprio Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória. Glória a Deus. Então ele continua dizendo, verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. De novo, escolhidos. Então, assim, vemos que os escolhidos, eles, no 22, eles não vão perder a salvação, porque os dias vão ser abreviados. 22, Jesus depois fala dos eleitos, que também palavra intercambiável. No 24, que os sinais, os prodígios, maravilhas malignos não vão enganar os eleitos, ou seja, segurança da salvação, o segundo ponto. E o terceiro ponto é o quê? A glorificação. Ele, o próprio Cristo, enviará ordem aos seus anjos para arrebatar os seus escolhidos, para que juntos estaremos com o Senhor, estejamos com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, a segunda vinda de Jesus, né, na primeira ele veio como uma pessoa pobre, humilde, sofredor, né, que se sacrificou na cruz pelos nossos pecados. Na segunda vinda dele, ela será uma pessoal, ele virá pessoalmente, será visível, impactante, vai causar um impacto em todo mundo, foi o que nós falamos, né? Pública, todo mundo verá, será poderosa e gloriosa, que é no verso 30, diz isso, e será definitiva, né? Porque diz assim, no verso 30, o qual ele enviará os seus anjos com grande clamor, os quais reunirão os seus escolhidos quatro ventos e outra extremidade do céu. Então, assim, vai reunir todos os seus escolhidos, nós estaremos com o Senhor para sempre, louvado seja Deus. E já se dirigindo para o final do capítulo, Jesus fala de duas parábolas. Da figueira, né, onde ele vai exortar sobre a vigilância, e a gente vai falar sobre ela agora, e a última sobre o do bom servo e do mau servo. Né? Então, da figueira, que estamos no verso 32, ele diz, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. Só um anexo, né, Vitral? Aí você tem que entender o seguinte, Jesus começa a falar o quê? Sobre parábolas, certo? Precisamos entender que parábola era uma metodologia de ensino que o Cristo, o próprio Senhor Jesus, utilizava, onde ele contava uma história,
essa história era recheada de símbolos que expressavam verdades mais profundas. Em outras palavras, ele acabou de pregar o seu sermão e agora ele está fazendo as ilustrações, reforçando. Só que ele, para isso, ao invés de ele repetir tudo que ele já tinha dito, ele vai contar. Deixa eu contar uma história aqui para você, Vitraldo. Não tem o que eu acabei de falar? Deixa eu contar uma história para você. Eu vou contar uma história, sabe o que? Da figueira. Aí Jesus começa a contar a figueira, que é uma história que por trás tem tudo a ver com o sermão que ele acabou de pregar, certo? Então, quando a gente olha por uma linguagem de parábola, nós precisamos entender que é uma história que Jesus conta, e ele utiliza de mecanismos de ilustração, de verdades bíblicas, contando assim uma história para que nós possamos entender, mediante a ilustração de alguns elementos, aquilo que é a verdade bíblica, certo? Aí ele fala que quando você olha uma figueira e você vê que os ramos estão brotando, você já sabe que o verão está próximo. Eles entenderam isso. Ele falou, olha, e todos esses sinais que eu descrevi, quando vocês virem que eles estão acontecendo, sabeis também que o final está próximo, para eles correlacionarem uma coisa com a outra, não é isso? E aí ele diz, olha, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas aí ele fala um porém, olha, mas a respeito do dia e hora que isso vai acontecer, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui eu quero fazer um alerta para você. Muito cuidado, porque quando Jesus fala isso, precisamos entender que quando o Filho estava encarnado como homem, ele não deixou de ser Deus. Então, observem as duas naturezas do nosso Redentor, que você já deve saber, mas eu quero reforçar para que nós possamos entender esse texto aqui, certo? Precisamos entender que Jesus, que é o nome pelo qual nos foi dado, que é o Salvador, ele, na verdade, é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, certo? Então, o Filho é divino e eternamente divino com o Pai e com o Espírito. Nós cremos no Deus triuno, o Deus que é em três pessoas igualmente divinas, certo? Então, o Filho, chega um momento em que ele sempre foi divino, ele se encarna e se faz homem no meio da história, certo? No momento em que Cristo se faz homem, ele assume uma natureza corpórea, material, mas ele não deixa de fazer parte da essência de Deus. Mas, quando falamos que Jesus era 100% homem e 100% Deus, esta é uma verdade bíblica, mas nós não conseguimos correlacionar até onde Jesus estava agindo como Deus e até onde ele estava agindo como homem. Por quê? Porque a Bíblia não demonstra essa separação, certo? Por isso que nós falamos do mistério das duas naturezas do nosso Redentor, porque nós não conseguimos saber até onde era humano, até onde era divino. Na verdade, Jesus sempre foi, enquanto estava aqui nessa terra, sempre foi Deus, como sempre foi eternamente, mas também era 100% humano. Então, quando Jesus fala que, atenção, no verso 36, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai, ele não está falando, olha só, observem, ele está falando claramente como homem nessa passagem. Por quê? Porque Jesus, enquanto Deus em essência, é impossível o próprio Deus Filho não saber do plano eternal, não saber do desenrolar de toda a história. Por quê? Porque o próprio Filho já estava na eternidade com o Pai, desde todas as coisas, e sabia o plano de redenção, ele já sabia quem era o seu povo, sabia quem eram os eleitos, sabia de todo o processo de salvação que iria acontecer no meio da história. Então, se nós falarmos, não, peraí, Jesus aqui está falando que ele não sabe, senão o Pai, então está vendo, ó, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é inferior ao Pai. Aí nós estamos entrando num aspecto de subordinação, isso não negativo, não é assim. Deus, enquanto essência, é igualmente divino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas no aspecto de missões da Trindade, vemos que o Pai, ele possui uma missão, o Filho possui uma missão, e o Espírito Santo também possui uma missão aqui no nosso mundo, certo? Para efetuar. Então, quando Jesus fala, senão o Pai, naquele momento, ele está falando como homem, e pode ser que, porque
E pode ser que naquele momento ele não tenha um discernimento. Por quê? Porque Jesus dependia do Espírito Santo. Amém. Então Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, mas naquele momento, para revelar os segredos, ele dependia da obra do Espírito Santo. Então, quando você lê esse texto, não quer dizer, irmãos, pelo amor de Deus, não quer dizer que Jesus agora foi assunto aos céus, que reina plenamente como sempre reinou, que ele não sabe o dia que ele vai vir. Não, isso é um erro teológico terrível, é crasso, um erro crasso. Você está basicamente tirando a natureza divina de Jesus. Você está falando, não, o Filho, a segunda pessoa da Trindade não sabe, porque não é impossível o próprio Deus não saber o desenrolar da história e quando vai se dar o fim. Então Jesus fala que ele está falando como homem e transmite a ideia de que as pessoas não adianta conjecturar, porque a vinda de Jesus vai ser repentina, não tem como você calcular a vinda de Jesus, nem os anjos vão saber disso. Perfeito. É uma coisa que reside na própria essência de Deus, e Deus não compartilha isso com ninguém, é isso que Jesus está falando. E a recomendação que ele dá é isso aí, não tem como calcular, prever, a única coisa que ele diz é para ser vigilante. Vigilante, exatamente. Não é isso? Vigiar. É o dever de vigilância. E aí ele começa a citar dois exemplos, ele cita como nos dias de Noé, também será a vinda do homem, como foi no tempo de Noé, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entra na arca, e essas pessoas não perceberam, senão quando veio o dilúvio já levou todos. Eles não foram vigilantes, né? Exato, esse é o ponto, Vitral. É isso? Vigilância. Então Jesus começa a falar o quê? Não tem a figueira? Olha a figueira. Olha os frutos, vocês sabem quando o fruto está aparecendo, porque está próximo o verão. Segundo ponto, não tem a arca de Noé, não tem o tempo de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, aquela coisa toda. Eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, mais uma vez, Jesus está falando a mesma coisa com uma história diferente. Ele está fazendo de novas ilustrações de uma mesma verdade, que é, vocês devem vigiar. E aí ele continua falando de duas pessoas trabalhando no campo, e um será tomado, outro deixado, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixado. Portanto, vigiai, porque não sabei em que dia vem o vosso Senhor. Exato. Outro erro também que veio carregando muitas pessoas, entendendo que aqui, essa questão de ser tomado e deixado diz respeito ao arrebatamento secreto. Isso é um erro, assim, crasso também, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você leu, você não precisa de muito entendimento. Se você lê o texto e vê o que Jesus está falando, da onde ele está tirando essas ideias, você vê claramente quem foi tomado e quem foi deixado. Observem comigo, 38. Dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E o que o dilúvio fez, Vitral? Levou a todos. Levou a todos, ok? Para aí. Jesus faz uma ilustração de um evento bíblico, certo? Sim. Ele pega uma história bíblica e faz uma correlação, e ele fala, até que veio a arca, fechou a porta, veio o dilúvio e levou a todos, ou seja, símbolo de um juízo. A pessoa levou, o juízo foi diretamente contra essa pessoa, certo? Então, levou a todos o dilúvio e todos foram mortos naquela ocasião. Agora observem o seguinte, aí depois vem, então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aí eu te pergunto, Jesus está falando a mesma coisa, só que ele pega a narração bíblica, encerra ali um evento histórico bíblico, e ele começa agora, não tem por exemplo, é como se você tivesse assim, vão estar dois na Caixa Econômica, um vai ser tomado, outro vai ser... É basicamente isso. Então ele pega uma figura de campo, que era uma figura justamente da época, era uma comunidade agropastoril, era normal isso para eles. Jesus ilustra com algo do cotidiano para eles. Então Jesus sai do nível bíblico de história da Arca de Noé e começa a falar assim, deixa eu falar uma coisa aqui para você entender de uma vez por todas. Então você vai estar no campo, um vai ser tomado e outro vai ser deixado. Então observem só o seguinte, meus irmãos, quem foi deixado na Arca de Noé? Quem foi deixado? Observem quem foi tomado e quem foi deixado. Quem foi tomado e deixado tem tudo a ver com as pessoas que, uma, sofreram o juízo e a outra não sofreu o juízo. Sim.
Então, nós precisamos ler esse texto com coerência do que está narrado na história. Esse texto, então, ele não dá qualquer margem para você interpretar no aspecto dispensacionalista, pré-tribulacionista, que é, em outras palavras, que desemboca, no caso, no arrebatamento secreto, que é uma doutrina nova, tem pouco tempo que surgiu no meio da igreja, mas se espalhou muito, né, no aspecto mundial, inclusive. Amém. Agora, já na última parábola, Hudson, para a gente finalizar, já do servo bom e do servo mau. Também fala de vigilância, né? Porque ele fala de um homem que escolhe um servo, né, para cuidar das suas coisas, e deixa outros conservos para ele cuidar, para alimentar, e ele os trata mal, né? Ele os deixa sem comer e começa a beber com os ébrios, e aí ele fala, virá o Senhor daquele servo em dia, quando ele não espera, em hora que ele não sabe, e o que vai acontecer? Vai castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e aí haverá choro e ranger de dentes. Observe quando ele fala, o Senhor Jesus fala hipócritas, né? Aí depois ele fala uma figura até de condenação. Ali haverá choro e ranger de dentes, que aí já é o inferno, é o Geena, no caso, né? É o juízo final aqui, né? E ele fala dos hipócritas, cara. Isso Hipócrita no grego quer dizer ator, é aquele que é fingido, né? Exatamente. Ou seja, ele está falando assim, não tem os fingidos? Vai todo mundo perecer igual aos fingidos. Então, esse servo malvado aqui, ele vai perecer porque ele, na verdade, foi um ator. Ele se dizia servo, mas, na verdade, ele praticava más obras. Às vezes, as pessoas não viam as obras más desse servo, mas o próprio Senhor via as obras más desse servo, e assim esse servo vai ser castigado eternamente. Ele né? pode ter enganado a muitos, mas não o seu Senhor. Nunca pode ter enganado ao seu Senhor, exatamente. Amém. Muito bem, graças a Deus. Acho que foi bem explicado. É um capítulo importante, por isso Muito, que ele tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Ele é apocalíptico, faz várias referências ao Antigo Testamento, referências para que os judeus possam entender, mescla com parábolas para fortalecer o conhecimento, por isso nós tivemos um cuidado maior de discerni-lo aqui, né? De expor melhor o texto. E próximo episódio a gente vai entrar nas parábolas aqui, no 25, né? Isso. 10 virgens. 10 virgens. Então tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa aí. Você não pode perder o próximo episódio, não, tá bom? Isso aí. Os irmãos já estudem a palavra de Deus para já chegar conhecendo o assunto, facilita no entendimento. Com certeza. Vitral, obrigado pela oportunidade, tá bom? Está sempre convidado, Hudson. Seja bem-vindo sempre aí. Certo. Um abraço, irmãos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Tchau, pessoal. Até mais.